Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um NutriKids Flix, que acontece aqui todas as terças-feiras, sem falhar, a não ser que eu esteja doente, eu não apareço aqui, para ajudar você, Nutri, que está aí do outro lado, que está iniciando a sua carreira, seja recém-formada, seja que trabalhava em outro nicho da nutrição, em UAN, em emagrecimento, em consultorias, e quer agora vir para o mundo da nutrição materna e infantil. Então esse espaço é especial para você. E hoje eu vou dar aqui uma mentoria ao vivo, vou começar a fazer alguns NutriKids Flix nesse sentido. Um dia eu venho, trago conteúdo, outro dia eu trago ali algum convidado. E hoje virá a Tainá Castro. Então eu vou te convidar, Tainá, para a gente bater um bate-papo bem legal e todo mundo que estiver aqui com a gente aprender com as suas dúvidas. Vamos lá. Boa noite, Tainá. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? E você, como é que está? Tudo bem. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo direitinho. Então tá bom. Então vamos lá, Tainá, se apresenta, de onde você fala. Meu nome é Tainá, eu falo do Rio de Janeiro. Eu me formei no final de 2017 como nutricionista e desde então eu trabalho em uma escola. Só que eu também tenho dupla função, eu sou professora, então eu divido meu tempo com a nutrição, né? E com a educação, que eu já trabalhava antes de me formar como nutricionista. Eu dou aula para educação infantil. Então, como eu sempre gostei muito de criança, eu sempre soube que a minha missão era trabalhar com crianças. Só Ótimo. que eu fiz o curso normal, me formei em professora e trabalhava como professora. Só que eu sempre quis trabalhar numa área de saúde. E aí eu fui, na época do vestibular, procurar sobre as áreas que tinham. E aí eu vi nutrição e eu me apaixonei, assim, de amor à primeira vista. E aí eu fui e fui fazer nutrição. Mas quando eu entrei para nutrição, eu já sabia que eu queria trabalhar com criança. Com Só certeza. que dentro da faculdade, a gente não tem muito como ter uma noção assim, porque o que a gente tem de materno infantil é o muito básico, né? Então a gente sai muito sem saber Crua. muita coisa, exato. E aí, quando eu comecei a ter mais experiência em relação à parte infantil, quando eu fui fazer meu estágio de 1 ano, que aí eu fiz dentro de uma escola também, e essa escola ela tinha uma demanda muito grande, porque tinha muitos alunos. Então foi aí que eu consegui ter um conhecimento um pouquinho maior. Mas Da nutrição materna infantil. mesmo assim, Tá. ainda me sinto bem perdida. Perdida, ok. Essa palavra não é incomum aqui no meu Instagram. Você não está sozinha nesse barco. Tem muita nutri aqui que está perdida, que está insegura, que está com medo. São esses os sentimentos que tá aí dentro? O sentimento é assim, eu acho que muita gente deve sentir o que eu sinto. Além disso, a gente se sente assim, sem saber por onde dar o primeiro passo. E aí o medo acaba deixando a gente paralisada. E aí o tempo vai passando, passando, e a gente não faz nada para mudar isso. Tá bom, Tainá. O que eu ia te perguntar? Tainá, primeiro você mora numa cidade que eu amo. A minha família é do Rio de Janeiro, eu amo demais essa cidade. E eu não sei se isso passa na sua cabeça, você é da capital ou você mora numa cidade do interior do Rio de Janeiro? Eu moro na capital do Rio ainda, mas eu vou me mudar para uma cidade pequena. É uma região serrana. Ah, tá. Então você vai começar a plantar do zero na cidade onde você vai? É isso? Sim, E você vai se mudar quando? eu me mudo no início do ano que vem. Ah, então tá certo. Então, assim, o que você vai pensar a partir de agora? Você quer tentar tudo o que você puder na sua capital, na capital do Rio, onde você mora agora, e depois começar do zero? Ou você já quer ter planos para quando você se mudar, já ter espaço na cidade onde você vai?
Então, como falta pouco tempo para eu me mudar, mais ou menos, 5 meses passa muito rápido. Eu queria começar a me organizar agora para quando eu ir, eu já ter tudo pronto para só colocar em prática, entendeu? Para eu não ter mais perda de tempo para ainda planejar tudo e ver como é que eu vou fazer. Sim, perfeito então. Então, assim, não vale agora, né? Inclusive, você se formou no mesmo ano que eu, me formei em 2017 também. Não vale agora, então você ir atrás de parcerias, porque é longe a cidade, ou daria para você alguns dias vir atender no Rio? Não, até dá, é mais ou menos de carro, umas 2 horas do centro para onde eu vou morar. É É longe. perto. Não dá para eu vir com frequência, tipo, de quem precisa, que trabalha todos os dias, tem que vir para cumprir meta, mas eu me organizando e me programando, e aí eu coloco, vamos supor, todo mundo num dia único, uma vez por semana dá para eu vir, Tá, entendeu? Não é algo tão impossível assim. beleza. Vamos começar então construindo algo que, independente de onde você estiver, vai estar sólido e vai funcionar para você, que são as redes sociais. Você já tem a sua rede social profissional, essa que você está falando é profissional, Nutri Tainá? Sim. É? Tá, Quando eu me formei, eu tentei fazer uma conciliação de duas contas, mas não deu muito certo. Então, eu preferi transformar a pessoal em profissional e ficar com uma só. Até porque na pessoal eu não colocava quase nada. Era uma vez na vida e outra na morte. Então, eu preferi tá, fazer uma única. perfeito. E uma coisa importante, tem gente te procurando para consulta no seu Instagram? Ou você publica, faz story e a procura é baixa? Como é que tá assim? Porque é diferente eu perguntar o número de seguidores para o número de pessoas que estão interessadas no seu serviço. Porque você pode ter 200 seguidores e aí todo dia alguém ali está perguntando sobre o teu produto. Como é que tá? A procura é baixa. O que é baixa? Uma vez por semana? Qual é a frequência? Às vezes perguntam assim, uma volta e meia, mas é muito raro perguntarem. E às vezes, quando perguntam, às vezes só querem informação e aí depois não aparecem mais. Fala, Tá, tá, vou ver, e aí depois não volta. tá. Tá faltando conversão aí também. Você não tá sabendo vender o seu peixe, como eu sempre falo. Né? As pessoas, quando te procuram, você não tá sabendo fechar essa consulta, é isso? Você passa o É, preço e fica por aí. Tá. é. Assim, Tainá, primeiro, você tá aparecendo nas suas redes sociais, você tá fazendo vídeo, você faz reels, você aparece nos stories, como é que tá? Ou é só post? Eu até faço, mas no feed, nos stories, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Porque eu fico com a incógnita do que falar, do que vai agradar as pessoas eu falar. E aí eu fico. No início eu tinha muita vergonha. Aí eu percebi que vergonha não paga boleto. Então eu precisava falar. Aí eu comecei a falar e eu consegui perder a vergonha. Só que aí depois ficou algo meio assim, meio vago para mim, porque eu ficava sem saber o que falar todos os dias ali. Que não ficasse algo repetitivo e que as pessoas ficassem cansadas de ver. Tá, perfeito. Vamos lá, Tainá. Então, assim, o teu problema é mais os stories, é isso? Isso. Tá. Eu gosto muito e estimulo muito que as minhas alunas e seguidoras, né, e seguidores, que agora temos homens por aqui, que escolham um dia da semana para fazer a venda, né, da consulta. Então, eu vejo que é muito comum, assim, ficar postando com agenda aberta, né, estamos com a agenda de fevereiro aberta, marque a sua consulta. E isso não pode ser todos os dias, porque ninguém tá no Instagram para comprar. As mães que estão no Instagram, que você quer alcançar, elas estão ali para se divertir, para passar o tempo. Então, quando a gente fala rede social, é um ótimo espaço para a gente vender nosso serviço, mas não pode ficar postando agenda aberta todos os dias. Então, você tem que escolher um dia da semana que você vai, tanto no feed quanto nos stories, fazer propaganda dos seus serviços. Que dia da semana para você é melhor? Que você consegue se concentrar e fazer uma boa propaganda? De domingo a domingo, que se diz, a semana inteira. Isso, qualquer dia da semana. Pode ser sexta. Toda sexta-feira, então, vai ser o dia que você vai vender?
Sim, Tá certo. O ideal é que seja de manhã, tá? Porque tá, à tarde e pra noite tá todo mundo no sextou, né? Então ninguém quer saber se a Nutri quer fazer consulta ou não comigo, tá bom? tá. Então tá. Nos outros dias da semana, você vai focar em quê? Em conteúdo, tá? Então, Tá. assim, ao mesmo tempo que às vezes a gente quer economizar conteúdo, não sei se é o teu caso, se você pensa em não postar, porque vai chegar na consulta e não vai ter o que falar, você tem esse receio de entregar conteúdo nas redes sociais? Eu tenho receio eu acho que meu medo é maior na hora da consulta, que eu fico com medo de não saber o que eu faço. Ainda mais com criança, porque a gente atende as experiências que eu tive de atendimento desde que eu saí da faculdade até hoje, a maioria foi tudo adulto ou adolescente. Nunca Tá, atendi uma criança pequena. mas Então vamos eu fico. focar primeiro no Instagram, a gente já vai para as consultas, tá? A gente primeiro tá tentando paciente, porque por enquanto você não tá com muito paciente, né? Então, Isso. assim, você vai entregar muito conteúdo. O que que as mães querem ouvir? Qual é o teu público? O que que você atende hoje? Que você quer atender, que você quer focar? Eu quero atender crianças pequenas, mas a parte de introdução alimentar, que é o meu foco. Tá, então você amamentação não, gestação não. A amamentação também. Agora, a parte de gestação, eu já não quero mais tanto assim. Eu quero mais a parte de amamentação, a introdução alimentar, essa interligação, assim. Tá bom. Então, assim, o que que a mãe de uma mãe que tá com um filho ali, que tá fazendo 6 meses, o que que ela quer ler de você, ou melhor, ouvir um vídeo seu, um story seu, um Reels, a respeito de introdução alimentar, que vai chamar a atenção dela, para que ela queira ouvir um pouco mais do que você tem a dizer em uma consulta, ou enfim, ou um grupo, em curso. O que que ela quer ouvir? Me dá um exemplo que você precisa postar para chamar a atenção. Consegue pensar? O que que Ah, você tem postado? eu acho assim que ela quer ouvir que você vai estar ali para ajudar ela a passar por aquilo de uma forma descomplicada, de uma forma mais fácil, de que uma forma que o filho dela vai aceitar os tipos de alimento, as texturas e tudo mais. Tá. Mas vamos pensar assim, ó. Vamos nos colocar do. Você é mãe? Não, Não? Tá. Então a gente tem que sempre se colocar no lugar da mãe. Ela nunca começou uma introdução alimentar. Você quer conquistar aquela mãe que vai começar a introdução alimentar, certo? uhum. Ela sabe que o bebê vai recusar se ela não começou a introdução alimentar? Não, Será? Ela pode ter ouvido alguém falar, lido alguma coisa, mas a princípio ela não sentiu essa dor ainda, essa dificuldade no dia a dia dela, tá? O que mais que você falou? Que ela quer alguém para apoiar, algo assim, né? isso, Ela sabe que vai ser difícil esse momento para precisar, para sentir a necessidade de alguém apoiando? não. Então será que é isso que vai chamar a atenção dela? Uma mãe que está com um bebezinho de 6 meses, que não começou a introdução alimentar, o que que você pode postar? E assim, ó, um post que realmente assim, ó, vai ajudar muito. Porque qual é a ideia? Existe um gatilho mental que é da reciprocidade. Se você, em um único post, ajudar muito essa mãe, realmente clarear uma dúvida que ela vinha tendo, se ela pensar em procurar alguma nutricionista, é em você que ela vai pensar. Você vai ser a primeira a ser lembrada, porque foi você que ajudou ela de tal forma que facilitou a vida dela. Então, por exemplo, uma ideia de post. Vou começar a introdução alimentar do meu bebê. Por onde começo? Essa é a dificuldade dela no momento, porque ela não fez mais nada além disso. Ela está pensando o que ela tem que fazer para começar. E aí, o que você vai colocar nesse post? Por exemplo, o que ela pode começar a fazer, ensinar algum tipo de corte, falar em que momentos do dia que ela pode ofertar os alimentos, dar uma dica realmente preciosa que vai ajudar no dia a dia dela, tá? Tá. E aí, cada vez mais você vai pegar esse pensamento, se colocar no lugar da mãe, de acordo com o assunto que você está falando. Por exemplo, criança pequenininha ali de 1 ano. Qual é a maior dificuldade da mãe de uma criança de 1 ano, você sabe? Não. A partir de 1 ano, o bebê começa a querer andar,
a querer mexer nas sim. coisas. E aí ele não quer ficar parado na cadeira comendo. É um grande problema que as mães passam. O que a gente pode postar? Pensem num título chamativo a respeito disso. Seu bebê não quer mais ficar parado comendo? Então a mãe tá lá no Instagram, passando, se divertindo, pá. Ela vai pensar assim, meu Deus, é isso que tá acontecendo comigo. Aí ela para pra ler ou para pra te ouvir, entendeu? Sim. Como você não é mãe e tem pouca prática na parte ali de consultas, como é que você vai saber todos esses problemas que elas estão passando? Você vai ter que perguntar. Então você pode chamar uma a uma no direct, que estiver ali te seguindo, perguntar quais estão sendo as maiores dificuldades dela, o que ela ia gostar que você publicasse nas suas redes sociais e vai anotando. Tudo que elas estão falando que está difícil, você vai anotando. Procura pelas suas consultas começar a ser maior, tá? Porque provavelmente você não está acertando as dificuldades dela, tá? Tá. Uma outra dica que eu te dou. A partir daí, sempre, qualquer mãe que começar a te seguir, você vai lá, aperta no perfil dessa mãe que está te seguindo, aperta mandar mensagem e você vai lá mandar uma mensagem pessoal para ela. Algo que ela sinta que foi você, Nutri Tainá, que parou o tempo para mandar uma mensagem para ela. Que mensagem que você pode mandar? O que você mandaria que você acha que chamaria a atenção dessa mãe? Fala, seja bem-vinda. Qualquer dúvida, estou à disposição para te ajudar. Espero que os meus posts possam ser úteis a você. Qualquer ideias ou dificuldades que você tenha, pode falar comigo, que eu irei produzir conteúdos para ajudar no seu problema. Se mostrar à disposição de que, independente de consulta ou não, você está ali para que ela possa se sentir segura de que você está ali para tirar qualquer dúvida que ela tenha. Perfeito, perfeito. E caso você queira, tem um outro gatilho mental que se chama conversa. Caso você queira, abra esse espaço para ela conversar com você, então ela vai se sentir ouvida. Então, muito mais do que você dizer, fique à vontade, aproveita meu conteúdo, você pode inclusive perguntar. Você me seguiu porque está passando por alguma dificuldade? Você quer me contar o que está acontecendo? Quem sabe eu aqui minimamente, uso essa palavra, tá? Quem sabe eu consigo minimamente te ajudar. Porque para ela entender que não é consulta, mas que você ali minimamente vai dar uma dica ou outra, que pode ser que a mãe, plim, nossa, realmente, vou tentar, né? E pode ser que nesse primeiro momento ela não levante necessidade de consulta, porque tudo é questão de conquistas, né? Você tá ali conquistando aquela mãe. Então você vai lá conversando, daqui a pouco ela vai ver teus stories, os teus stories vão estar legais, teu feed, blá blá blá, tá? Numa segunda dificuldade, ela vai te chamar no direct de novo, porque ela sabe que você tá aberta para isso. Você vai responder ou vai vender a sua consulta? O que você acha? Aí da segunda vez responde, mas ao mesmo tempo você tem que vender a consulta, porque senão acaba tornando um hábito. Aí toda vez que ela tiver dúvida, ela vai te perguntar, você vai responder e você nunca vai ter uma consulta. Exatamente. Responder direct paga boleto? Não. Não paga boleto também, né? Então é saber assim, o quanto você consegue, pode responder esses mesmos direct, o quanto, né, você vai dar o limite e vai realmente fazer a sua consulta. Então você pode falar algo do tipo: nossa, Carol, eu tô vendo que você tá cheio de dúvidas mesmo a respeito da alimentação do teu filho, né? E eu percebo que mesmo com a minha boa vontade aqui em querer te ajudar pelo direct, realmente eu não vou conseguir te ajudar de verdade. Porque eu sei que preciso conhecer muito mais o histórico do teu filho, o que vocês estão passando. E isso eu consigo me aprofundar mais em consulta. E aí você começa a vender a tua consulta. Não precisa nem esperar perguntar se ela quer saber ou não da tua consulta. Entendeu? Como que você está vendendo a sua consulta?
Hoje eu não posto nada para vender no Instagram sobre a consulta. Eu só falo como é que funciona a consulta quando me perguntam. Isso é um erro. Então a gente já falou sobre isso no início, né? Tem que vender. O Instagram é para passar conteúdo, mas é para vender. Eu gosto de me colocar como exemplo. Eu tô aqui o tempo todo dando muito conteúdo gratuito. Você tá vendo, né? Você tá me acompanhando. Sim. Mas você me vê vendendo, não vê? Sim. Eu não falo do método NutriKids a todo tempo, todo instante, onde puder eu falo. Sim. Então é um misto, não é só vender, como também não é só dar conteúdo. É um misto. E não é... Como é que eu vou trabalhar e sentir que é algo que eu precisei trabalhar em mim? Não é errado vender. Você tem medo de vender? Tem vergonha? Não, não é que eu tenho medo de vender. É assim, que a gente vê na internet, a maioria das pessoas estão certas o tempo inteiro ficarem colocando que elas têm para oferecer. No caso, o serviço é o produto que tem para oferecer. Mas aí, às vezes, eu tento me colocar do lado da outra pessoa, entendeu? Se ela vai achar, tipo, que, entre aspas, está enchendo o saco colocando aquilo o tempo inteiro e acaba porque eu deixo passar. Só que aí, quem acaba saindo no prejuízo sou. Exatamente. Porque assim, Tainá, é chato mesmo quando você segue uma pessoa que vende todo dia o tempo inteiro. Que foi o que a gente conversou no início. A gente soluciona isso tendo 1, 2 dias no máximo para vendas por semana. Entendeu? Sim. E aí, a gente estava conversando. Essa mãe, então, você levantou a necessidade de consulta para ela no direct. Como que você vai levantar essa necessidade? O que você fala atualmente? No direct. Quando me procuram, Isso. eu já tenho um textinho pronto de como funciona a consulta, o passo a passo de como é que é, e aí eu mando para a pessoa. Desculpa, mas aí eu escrevo lá em cima: olá, fulaninho, que é o nome da pessoa, tudo bem? Segue abaixo o passo a passo de como funciona a consulta. Aí eu copio, né, lá o texto pronto, colo e pronto. Aí mando para a pessoa. Aí conforme às vezes ela tem dúvida, aí eu respondo a ela individualizado. Às vezes a pessoa não continua o processo do assunto. Aí ela fala, tá bom, vou ver, de qualquer coisa entro em contato novamente. E aí nunca mais aparece. É. Só botar. Tu tá me ouvindo? Que eu tirei o fone agora. Ficou baixo? Não, tô ouvindo. Tá, porque eu vou ter que botar meu celular pra carregar, que apareceu que tá com baixa bateria. Pera aí. Só um minutinho. Tá. Acho que está carregando. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, só pra ter certeza. Então vamos continuar aqui. Então assim, Tainá, você precisa responder essa mãe de uma forma que ela olhe pra tua resposta e fale assim: uau, era tudo isso que eu precisava. Teve alguma coisa que você comprou que a pessoa fez tanta propaganda que você pensou assim, nossa, é só isso que eu precisava? Você nem pensa na hora de pagar? Sim. O que foi? Sim. Várias. Hã? Várias coisas. Já comprei, inclusive curso de nutrição, assim. Pela forma que a pessoa deu o produto. Nossa, eu não vi saber o preço. E é isso que você tem que fazer com a mãe. Qual é o segredo? É você falar exatamente o que a mãe quer ouvir. Então, vamos supor, eu sou a mãe Carol e eu tô com meu filho, ele tem 1 ano e meio e ele tá muito seletivo. Aí eu chego no teu direct e eu mando assim: olá, André, olá, Tainá. Quanto custa a tua consulta? Qual vai ser a tua resposta? Bem, se fosse agora, eu ia falar: olá, fulano, tudo bem? Ia dizer tanto, a consulta. E direto ao assunto. Mas pelo que você falou pra mim, já percebi que eu não posso ser assim. Não pode falar o preço de cara de jeito nenhum, porque daí você tá falando o preço e não o valor da tua consulta. Então você vai perguntar: olá, Carol, tudo bem com você? E aí você vai puxar uma conversa com ela.
Porque assim, olha só a diferença. Tá dando eco o meu? Não, a minha voz tá dando eco. É o da Tainá ou é o meu, Bru e Carol? Eu tô ouvindo minha voz. Tudo que eu falo tá retomando. Ah, é o da Tainá. Tu tá de fone? Não. Tá, mas vamos levando, vamos ver se melhora. Acho que é porque você tirou o fone. Ah, tá. Mas agora eu não consigo botar por causa do carregador, tá, gente? O iPhone tem esse problema. Então, assim, Tainá, o que a gente tava falando? Eu perguntei, tá, você nunca vai falar direto do teu preço, porque você não tá agregando valor nesse teu preço, tá? Então, você vai puxar a conversa com essa mãe e vai tentar entender o objetivo dessa consulta. Ah, lembrei o que eu ia falar. É diferente uma mãe que não te conhece, te achou no Instagram, começou a te seguir e foi perguntar sobre a consulta. Então você precisa convencê-la. Se uma amiga dela se consultou contigo, super amou tua consulta, né? E aí ela te indicou, você pode, se quiser falar o preço é 150, é 200, é 250 e a amiga já fez propaganda de ti, você não precisa perder teu tempo em vender. Mas quando a gente tá no início, a gente tem pouca indicação, né? Sim. Então você vai ter que se colocar como se você fosse a melhor amiga dela, convencendo de que a tua consulta é maravilhosa. Então, para isso, você vai puxar papo com essa mãe. Você vai dar voz para ela. Então, você vai perguntar o que está acontecendo, né? Que você está procurando uma nutri. Você quer conversar um pouco comigo? Quer me explicar o que está acontecendo? E aí eu vou fingir que eu sou a Carol e vou te responder. Ai, meu filho, meu Deus, ele não quer comer mais arroz e feijão, ele só quer tomar mamadeira. Ele, deixa eu ver o que mais, só quer comer bolacha, na escola não tá lanchando, não sei o que eu faço. Ela mandou assim, o que você responde? Não faço a mínima ideia. Não faz ideia? Não. Ela te falou as dificuldades que ela tá encontrando. A primeira coisa que você vai ter que falar, a primeira coisa é você mostrar empatia por essa mãe, porque com certeza não tá sendo fácil, né? Não é fácil ser mãe, não é fácil ser mãe, mulher que trabalha, esposa, dona do lar. Então, essa é uma das muitas dificuldades que ela deve estar passando. Então, você vai mostrar empatia. Me diz uma frase assim que você pode falar para essa mãe de que você compreende o que ela tá passando. Pode falar. Fique calma, estou para te ajudar. De uma forma que ela veja que você apoia ela e que ela possa se sentir segura que aquilo que ela está passando é comum, mas que tem solução, que você está aí para poder ajudar ela a passar. Isso, perfeito. Eu não usaria o termo calma, tá? Porque é a mesma coisa que quando a gente tá desesperado, nervosa, de TPM, aí o namorado, o noivo fala, calma, que calma o quê? Não tem calma. Eu geralmente falo assim, nossa, realmente deve estar difícil pra você, né? Ver o filho não comendo bem, há tantas outras coisas pra se preocupar junto, né? E você deve estar numa correria, enfim, né? Se coloca ali mais ou menos no lugar da mãe, beleza. Você vai mostrar que você realmente está se importando com ela. E aí depois você vai falar, bom, nesses casos, como que você atende uma criança nesses casos? Aí você vai explicar, nesses casos, a gente faz um ajuste na rotina da criança, que é muito importante nessa idade, porque sem rotina ela acaba comendo o que ela quer, né? Então eu uso tal e tal ferramenta para isso. Então você vai explicar minimamente como que vai funcionar a consulta para ela, tá? Vocês vão estar ali batendo uma conversa. E aí você vai explicar, blá blá blá. No teu texto tinha isso? Ou você falava, é uma consulta individualizada, dura 1 hora, tem plano alimentar? Isso? Mais ou menos básico. Mas assim, toda Nutri já fala que é consulta individualizada, toda Nutri tem consulta de 1 hora, toda Nutri manda plano alimentar, isso é obrigatório, isso não é mais um diferencial. Sim. Concorda? Sim. Então, se ela tiver ao mesmo tempo mandando mensagem pra você,
ir para outra Nutri e as duas responderem a mesma coisa, o que ela vai comparar? O preço. O preço, exatamente. Então você tem que se destacar nesse sentido. E basicamente você dá atenção. Tá vendo como é simples? É você dar atenção pra mãe, tá? Sim. Aí você não falou da consulta ainda, você não falou do preço. Aí você vai ter falado tanto, ela vai te perguntar, tá, mas quanto custa? Aí que você vai mostrar, olha, então, a minha consulta é de 1 hora, né? Eu faço atendimento a domicílio ou no lugar tal. Enfim, depois da consulta, então você vai mostrar tudo que tá incluso na tua consulta, mas só depois que ela perguntou realmente o preço. E no final você coloca, 150, não sei quanto é que tu tá cobrando hoje. Tu quer falar ou não? Prefere não? Eu falo 50. Então aí você vai falar no final, e a minha consulta é 150. Vai acabar a conversa aí ou você vai mandar alguma coisa a mais? Mandar alguma coisa a mais. O que você vai mandar? Quando você quer agendar, eu tenho dia tal X horário e eu tenho dia tal X horário. Qual você prefere? Você não vai ficar esperando ela perguntar para que dia você tem. Você já vai dar meio que um ultimato. Eu tenho dia tal e dia tal. Que dia fica melhor para você? Não abre espaço para sim ou não. Entendeu? Tá. E aí, Thay, tem a opção, que é o que eu ensino dentro do método, né? Que é você fazer um PDF resumindo tudo isso. Então você vai explicar ali, vai citar mais ou menos a dor da maioria das mães. Por exemplo, a dor, quando eu digo dor, é a dificuldade que ela tá passando, né? Não dói fisicamente, mas dói no psicológico. Sim. Então, por exemplo, você vai fazer um PDF explicando sobre a tua consulta de introdução alimentar. Então você pode postar, colocar ali, seletividade, você pode colocar ali. Eu sei que você está com medo que o seu filho não esteja recebendo os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento. Eu sei que você já tentou de tudo, já tentou tudo que é receita, já pegou dica em internet. E aí vai mostrar, olha, mas eu tenho a solução, eu estou aqui para te ajudar, né? Aí você vai se apresentar, eu sou Tainá, nutricionista, né? Eu quero te ajudar, eu tenho, não sei quais cursos você fez, você pode colocar alguma coisa nesse sentido para enriquecer teu currículo ou não. Hoje em dia também currículo não quer dizer muito, né? E aí você vai colocar, a minha consulta inclui isso, aquilo, isso, e no final você coloca o preço, forma de pagamento, enfim, tudo num PDF bonitinho para enviar para ela. Mas antes disso, se você ainda não é conhecida, não tem referência, você dá o espaço para ela conversar contigo. Tá. Deu uma clareada? Sim. Deu um pouco de desespero também. Estavam fazendo tudo errado. Mas eu já fiz muito isso, minha flor. Eu não sei você, mas na faculdade alguém te ensinou a vender? Não. E você já tinha vendido antes? Alguma outra? Também não. Também não? Não. Então como é que você ia saber se ninguém tivesse te ensinado? Tem certos conhecimentos que a gente tem que ir atrás. Nem tudo, essa questão, a faculdade não ensina. A faculdade não ensina muita coisa, porque faculdade é a base. É a gente que tem que ir atrás das coisas que estão faltando pra gente. Entendeu? Então não cabe a nós procurar o culpado, cabe a nós procurar a solução. Beleza? Sim. Aí essa mãe marcou contigo. Agora sim a gente chegou no momento da consulta. Como é que você tá fazendo suas consultas? Qual tá sendo a tua maior dificuldade? Então, quando é bem mais que a própria pessoa responde por si. Foi a experiência que eu tive. Agora, quando a criança, ela tem... Tá bem ruim teu sabe o áudio. que Hã? Tá bem ruim teu áudio. Será que tu consegue sair e entrar? Pra ver se melhora? Deixa eu tentar colocar o fone. Tá. Vamos tentar. Pessoal, ninguém aprende a vender. E a gente não pode ter vergonha de vender, tá? Eu falo assim, a teoria é linda, na prática a gente tem que ir quebrando essas crenças. Como foi bem difícil pra mim também quebrar essas crenças sobre venda.
Mas se a gente não vende, a gente não paga boleto. Como diz a Tainá. Vamos ver se vai melhorar com o fone. Vê se Vê se melhorou. melhorou. Muito melhor. Então vamos lá falar das suas consultas. Então, que nem como eu estava falando. Quando a gente atende adulto, ele ele responde por ele, né? Quando atende uma criança, já é uma situação totalmente diferente, porque a dificuldade é com a criança, a mãe sabe, mas não sabe 100% realmente o que a criança está passando. Ela não é a criança para saber. E ela que responde pela criança. Então, a gente tem que lidar com a criança, mais o responsável da criança. Tá. E a tua maior dificuldade são crianças maiores ou menores? Acho que menores. As menores? Sim. Tá. Sim. Porque quando menores você diz até que idade? Menores assim, até ter um conhecimento para saber me dizer o que ela tá sentindo, o que ela tá passando, o que é difícil para ela, o que ela gosta, o que ela não gosta, por que ela gosta e por que ela não gosta daquilo. Então mais ou menos até uns 4 anos, por aí. Isso. Eles são bem mais comunicativos, conseguem... Com 4 anos também, mas depende de cada criança. Geralmente, criança menor, a minha primeira consulta é voltada para os pais. Não existe, que atividade que eu vou fazer com criança de 3 anos. A gente precisa arrumar o contexto dessa criança. Então, é claro que a gente quer encantar os pais na consulta, a gente quer fazer alguma atividade ali para os pais verem a tua motricidade, o quanto você consegue interagir com a criança ou não, tudo bem. Inclusive, eu faço isso nas minhas primeiras consultas, os primeiros minutinhos ali da Eco, mas deu uma melhorada. Ela botou o fone. Pra mim tá bom. Vê se melhorou, não sei se esse comentário chegou depois. Eu vou continuar, depois vocês me dizem. Então assim, se a criança é seletiva, por exemplo, 2, 3 aninhos, o que eu preciso perguntar pra essa mãe que pode estar fazendo ela ser seletiva? Antes de focar na criança, o que você geralmente pergunta? O que você acha que você, enquanto nutri, pode melhorar no contexto dessa criança? Antes de comer, no caso, tá dando eco no meu microfone. Pra mim tá voltando o áudio no meu fone. Ué, eu tô ouvindo tranquilamente. Deixa eu tentar sair e voltar. Tá bom, vai lá. Vamos esperar então a Tainá voltar pra gente concluir a mentoria. A gente conversou bastante desde o início, como conseguir paciente, né? A mãe procurou pela consulta no direct, como que a gente vai transformar essa seguidora em paciente. Agora que a mãe agendou a consulta, eu acho que é o áudio dela no celular da Deia. Vamos ver se vai melhorar. Oi. Vamos ver, melhorou, gente? Fala aí, Tainá. Vê se melhorou. Pra mim ainda tá com E. Deixa eu ver. Vou botar meu fone também, que agora deu 20%, né? Então vamos ver se vai dar certo. Oi, melhorou? Acho que era isso. Vamos lá, para não acabar a bateria antes de acabar a live. Então a gente estava na criança de 1 ano e meio, 2, que chegou no teu consultório. É o meu mesmo? Então tá, vamos lá que eu tenho 20% para encerrar a live. Chegou no teu consultório e você precisa conversar com a mãe, com o pai a respeito de como melhorar o quadro da seletividade da criança, mas sabendo que no contexto tem que melhorar algo. Vamos pegar aquele exemplo da criança que não estava comendo arroz e feijão, que só queria tomar mamadeira, que na escola não lanchava. O que você ia investigar nesse caso? Eu acho que rola muita coisa por trás do ambiente que a criança está comendo,
como é a rotina dessa criança, envolve muitas coisas além do que só a parte do momento que a criança vai comer, da parte da hora da alimentação. O que tem acontecido no caso, se ela já vai para a escola, como é que tem sido a rotina dela na escola, na refeição na escola quando os pais não estão presentes, como é oferecido a demanda, né, desses alimentos para ela, a questão de como é a rotina dela durante um dia todo, em várias outras atividades. Acho que tudo isso envolve a forma que ela é tratada, a quantidade de tempo que os pais estão presentes na vida dessa criança, porque às vezes também ela começa a fazer certas coisas para chamar a atenção do pai e da mãe. Viu como você sabe, Tainá? Você falou tudo o que eu falo numa consulta. Sabe o que a insegurança muitas vezes é? Eu já sei, mas eu não sei se o que eu sei é o que eu tenho que saber. É mais ou menos assim? Não sei se o que eu sei é o suficiente. A gente acha que nunca o que a gente sabe é o que basta, entendeu? E, o que eu sei, a gente acha que é muito simples. Eu tenho que saber algo mais assim para poder impressionar o pai e a mãe da criança, e não é. Quando eu ensino as minhas alunas ou na live, eu sempre trago a simplicidade que a nossa consulta tem que ter. Os meus entendimentos são muito simples. Então, o que eu conversaria com essa mãe? Exatamente o que você falou. Visivelmente, a criança está sem rotina. Você falou, precisa arrumar a rotina da criança. Por quê? Ela está tomando mamadeira o tempo todo, então ela não sabe em que momento que a mamadeira pode entrar ou não. Se ela quiser mamadeira no almoço, se ela quiser mamadeira no jantar, ela vai ter mamadeira. Entendeu? Então, uma das coisas que teria que ser pontuada nessa primeira consulta é isso. E claro que eu sempre falo assim, sempre vai ter muita coisa para ajustar, principalmente quando a gente fala de seletividade, né? Que geralmente é mais complexo. Será que precisa pontuar tudo na primeira consulta? Vai adiantar pontuar tudo? A mãe e o pai vão conseguir mudar tudo? Não, acho que vai ser muita informação e no final das contas, se a gente joga muita informação, eles não fazem nada. Então é melhor ir pontua uma coisa numa consulta, na outra já uma novidade diferente, porque aí você sabe que é uma única coisa, que eles vão focar somente naquilo e aquilo vai ser executado com mais certeza de que vai ser feito do que se você joga um monte de informação para a pessoa e a pessoa fica que nem a gente fica sem saber por onde começar. Perfeito, é isso aí. Então você vai ver o que mais está gritante no contexto dessa criança. Nossa, a criança, por exemplo, você falou ali, os pais não dão atenção, então a criança traduz isso na hora de não comer, porque daí ele tem a atenção dos pais. Então a seletividade, você, levantou a anteninha, nossa, tá parecendo ser comportamental. Ela tá deixando de comer as coisas que ela sempre comeu, porque é assim que a mãe tá dando atenção para ela. Tanto é que a mãe tá indo na fono, tá indo na nutricionista, tá indo na TO, tá levando a criança para tudo isso, porque a criança não come. E às vezes, se ela comesse, ela não veria a mãe um único momento do dia. Então, o que você vai focar nessa primeira consulta? Não que as outras coisas não sejam importantes, que a rotina não seja importante, que a variedade não seja importante, enfim. Mas você vai tentar conversar com essa mãe a respeito do que parece para você que é o mais importante. E aí, como que você conversaria? Finge que eu sou essa mãe. Então, você percebe que a seletividade me parece... Você não tem certeza. É a primeira consulta. Me parece que é comportamental. O que você falaria para essa mãe? Teria que dizer para a mãe, olha mãe, pelo que eu percebi, pelo que foi relatado, parece que a criança ela está com uma alteração na rotina, a gente observou algumas diferenças no comportamento dela, vamos tentar modificar algumas coisas na rotina dessa criança para ver se isso melhora o resultado em relação à aceitação dela dos alimentos, a ser menos seletiva. E no caso, nesse caso é a seletividade, mas poderia ser a criança também não aceitar comer, né? Ela não aceitar, o problema dela não ser um tipo do alimento, mas ela ter
tem crianças que são ruins para se alimentar. E não porque ela não gosta ou não aceita aquele alimento, mas porque ela é ruim mesmo de comer. E aí, vamos tentar fazer dessa forma, dessa vez. Se não der certo, a gente tenta de outra forma na próxima consulta. Se der certo, a gente complementa outras coisas para que sejam melhorados ainda mais. A aceitação dessa criança e tudo mais. Eu acho que eu falaria assim. Perfeito. Tem segredo? Não. E sabe o que foi mais interessante nessa tua fala? Você falando assim, ó, a gente faz isso. Se não der, a gente tenta isso. Se não der, a gente tem aquilo. Então, ninguém disse que na primeira consulta você precisa achar a solução. Não tá lá no seu contrato de Nutri para mãe que na primeira consulta você vai achar a solução. Você vai ter que entender o caso. É a primeira vez que você recebe aquela família no consultório. Então, você vai dar ouvidos para essa família, vai deixar falar, né? Você vai levantando sua anteninha, o que tá mais gritante, vai anotando. E no final você fala, ó, tem muitas coisas que eu tô vendo que dá para ajustar, mas a gente vai focar nisso. Como que você acha que pode ser mudado? Deixa a mãe trazer a solução, deixa a mãe dizer ao pai, né? Como que ela vai mudar isso? Não é a gente que traz a solução, são eles. E beleza, o contexto minimamente você vai ter ajeitado ou vai estar ali tentando. Aí tem a criança. A mesma consulta você pode dar atenção para os pais e pode dar atenção para a criança. Geralmente eu faço isso, né? Aqui eu tenho, né, cozinha, enfim, a criança fica brincando, eu consigo ir conversando com os pais. Mas se você tem um local para atender já, como é que tá? Por enquanto, não. Tá, mas na cidade nova você vai atrás, porque você vai estar muito confiante, você vai achar um lugar muito massa, tá? Sim, Se amém. tiver um lugar pra criança brincar, ótimo. Se não tiver, você leva alguns brinquedinhos. Eu fiz muito isso. No início, deixa eu pegar aqui. Eu tinha uma mala rosa, né? Então eu levava tudo. E na mala rosa ia esse fogãozinho com panelinha e as frutinhas de cortar. Era isso que a criança tinha pra brincar enquanto eu conversava com a mãe. Mas já as frutinhas de cortar, eu digo essas assim, né? Sim. Mas já era um baita passatempo para criança. Aí chegou no momento de interagir com a criança. É seletiva. O que você vai fazer com a criança? Você vai preparar um teatro com fantasia? Você vai preparar uma baita estrutura? Ou você vai fazer uma coisa simples, porque é a primeira consulta? Acho que é uma coisa simples. Eu até fiz um, vou te mostrar. Peraí. Tá. Enquanto isso, eu preciso ver como é que tá a minha bateria. Gente, eu fico de cara como tem insegurança, né, entre vocês. E não é que eu nunca tive insegurança, mas depois que a gente começa a ir pra prática, a gente vê que é tão simples. Eu sou professora, né? Como eu disse. Então, eu dou aula para mundos pequenos, eu dou aula para maternal. Então, eu tenho até por isso que eu quero juntar o que eu já tenho por natureza, da profissão também de professora, de juntar o lúdico com isso que acaba puxando de uma certa forma, né? Aí eu fiz, até quando eu fui dar aula sobre alimentação saudável para os meus alunos, eu fiz esse livro aqui. É um livro de feltro. Que massa! Aí por dentro tem os grupos alimentares divididos e os alimentos. Eles são presos num velcrozinho. Aí aqui atrás, no final, ele tem o prato e os talheres. Aí a criança pega o alimento e monta aqui no prato. Como seria a alimentação saudável dela, o que ela gosta e o que ela não gosta de comer. Aí tem todos os grupos ali. Incrível! Parabéns, gente! Isso vale ouro! Vai estar cheio de Nutri querendo comprar isso aí. Não, aí, muita gente me perguntou, até a professora, você faz para vender? Gente, eu não faço, deu muito trabalho para fazer isso aqui. Gente, eu imagino. Eu fiquei meses para poder fazer isso aqui. Meu Deus, eu vou tentar. A Diana disse que quer. Amei! Incrível o teu trabalho. E isso só levanta
o que a gente já vinha falando, o quanto é valioso o momento da consulta, porque não é só ali na hora que você está atendendo. Olha o tempo que você ficou para fazer um único material para essa criança interagir com você. Tudo isso... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, né? Que eu tive que tirar meu celular do fone porque a bateria tá acabando. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você cobra o valor da tua consulta. Olha aí, ó, faz para vender, isso é ouro. Gente, incrível, eu nunca vi um material desse para vender. Lindo demais. Na verdade, eu vi um na internet, mas era mais simples do que o meu. Ele era bem menor que o meu e ele era de... Ele era de EVA. Aí eu falei, não vou fazer de EVA, porque EVA estraga mais rápido. Aí tinha uns feltros perdidos por aqui, aí eu peguei mais outros na escola, eu falei, vou fazer de feltro. Aí eu usei papelão de base, todo de base de papelão. Eu desenhei todas as frutas, tudo no papelão, e aí eu botei o feltro por cima. Arrasou. Então, assim, no momento que você tá ali com a criança, você pode interagir com esse livrinho. De cara, você já vai encantar muito. Muito mesmo. Mas eu nunca substituo também o momento com o alimento de verdade, tá? Então, você pode iniciar com o livrinho, né? Ver o que ele fala, se ele conhece os nomes, o que ele quer colocar no prato ali. Você já vai entendendo um pouco a criança. E no final tem alguma... Por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra você. Deixa eu virar aqui. Ó, quanta coisa eu tinha hoje pra tomate, cereja, pepino, pimentão, banana. Mas, quando eu não tinha consultório, o que eu fazia? Eu levava uma, duas opções. Uma bananinha, levava uma maçãzinha, uma tabuinha e uma faca e tava pronto o kitzinho. Porque ali você vai conseguir também ver se a criança tem nojo no tocar, se a criança tem coragem de provar ali contigo, você estimulando dar um beijinho, etc, tá? E assim, fecha a tua consulta. Foi você que anotou. Eu tava vendo, mas não é com ela que eu tô falando. E aí, fecha a tua consulta. Como assim? Claro, né? Aqui a gente pincelou, mas é o primeiro momento com os pais ou com a criança, enfim, tanto faz qual vai ser primeiro. Os pais você vai arrumar o contexto, a criança você vai ir fazendo a sua educação nutricional, pouquinho, porque a criança não vai ficar ali uma hora contigo, prestando atenção em tantos detalhes, em tantos conhecimentos. É uma brincadeira ali e minimamente você vai interagindo. Se for seletiva, no final você vende a tua terapia alimentar. Se for uma criança só tem os exames alterados, você vende ali um plano de acompanhamento mensal ou quinzenal. Você vende. A primeira consulta você conheceu, você minimamente viu o que está precisando mudar, você vai pontuar tudo isso para os pais e você vai vender o restante das suas consultas. Então, são duas vendas. Quando eles entram em contato contigo no direct e quando você fecha a primeira consulta, você vende de novo. Se eles fecharem o programa nutricional, né, com mais consultas, aí fechou, não precisou vender mais. Agora, se você vender uma consulta única, o que pode acontecer? Na próxima consulta, você vai ter que vender de novo. E sempre trazendo a necessidade de retornar, de que tem que voltar, de que tem ainda coisa para melhorar. Entende? Sim. Só eu tenho duas dúvidas. Uma é em questão do tempo do retorno. E a outra dúvida... Eu tive que tirar o fone. Vamos ver se vai dar, vai. E a outra dúvida que eu tenho é em relação a quando vem essa criança pela primeira vez, você faz o cálculo do plano alimentar normal, faz um plano dá com aquilo que a gente está acostumada a dar para o paciente, de substituição e tudo mais, ou só é mais uma conversa mesmo, as suas consultas com o responsável e lidar da forma prática com a criança, dela lidar direto com o alimento ou com alguma forma lúdica que ele possa interagir e entender desses alimentos em relação à seletividade e tudo mais.
Tá, ótima pergunta. Depende da idade, tá? Mas assim, quando você fala, mas é só uma conversa, né? Na verdade, o que mais vai funcionar é a conversa e a interação ali no momento da consulta. Porém, a maioria das pessoas está acostumada a ir numa nutricionista, ir num médico e receber papel ou receber alguma conduta, né? E eu acho que é de direito dos pais saber, por exemplo, o que eles podem ofertar além do que eles já estão ofertando, o que eles podem comprar além do que eles estão comprando, receber receitas. Então, é um plus na tua consulta. O principal é o momento da consulta, mas depois eu envio por e-mail, né? Eu pego ali o dia alimentar da criança e envio um plano alimentar baseado no dia alimentar da criança, enriquecendo as preparações, trazendo ideias parecidas com o que a criança come, só que mais saudável. Dando exemplos de produtos mais saudáveis. A criança gosta de bolacha, eu trago exemplos de bolachas mais saudáveis. Porque daí a gente está fazendo educação nutricional ali também. Mas é o que menos dá resultado, porque muitas vezes os pais nem abrem um e-mail, né? Muitas vezes abrem, mas não dão tanta importância, porque não é um plano alimentar, uma dieta que vai resolver a questão da seletividade alimentar. É o contexto e é o quanto a criança vai estar interagindo com esses alimentos ou não. Entende? Então pode ser feito, eu até estimulo que faça, e eu não calculo dieta. Por quê? Porque vai adiantar calcular? Não. A criança vai comer 3 colheres de arroz? Se eu calcular que vai ser 3 colheres de arroz? Não. Ela vai comer o que ela quiser e vai rir da tua cara, né? Porque ela respeita a fome e saciedade dela. Se ela comeu uma colher e pra ela deu, não cabe mais nada no estômago, ela não vai comer além do que ela precisa. A não ser que tenha alguma patologia, por exemplo, diabetes tipo 1, que tem que contar carboidrato, alguma questão renal que tem que contar micronutrientes, mas são públicos que eu não atendo. Então eu repasso para nutricionistas com mais experiência. Isso me tira uma mochila muito grande das costas de que eu tenho que ficar atendendo tudo que é público e tentando, como é que eu vou dizer? Tentando solucionar todos os problemas. A gente não precisa abraçar tudo. Eu atendo crianças que precisam melhorar a relação com a alimentação. Se tem alguma patologia mais severa, eu já não atendo. Não quer dizer que você não precise e não possa atender. Mas por isso que eu não calculo. Por isso que eu tô justificando, tá? Então no caso, quando você manda o plano, só para ver se eu entendi. Você manda só o tipo de alimento daquela refeição, mas sem quantidade e qual alimento, uma marca, vamos dizer assim, que é mais saudável daquele tipo de alimento para a criança fazer o consumo. Exatamente. E ali a Dani perguntou com que idade começamos a calcular. Eu não calculo, tá, Dani? Acho que a Dani é minha aluna, se eu não me engano. Tenho quase certeza, né, Dani? Mas tanto no método quanto no meu YouTube tem aula de plano alimentar. Não sei se você já chegou a ver no meu YouTube. Ainda não. Não? Tem uma aula lá sobre plano alimentar. Então mostra os modelinhos que eu mando. Lá tá bem explicativo, tá? Depois, se você quiser ir lá no meu Linktree da bio, vai no meu canal do YouTube, é uma das primeiras aulas. E ali tá mostrando, eu mostro na prática como eu faço. Mas eu não calculo. Quando chega, por exemplo, adolescente querendo questões estéticas, emagrecer, ganhar massa magra, não sei o que, eu já repasso para nutricionista esportiva, por exemplo. Entendeu? Então, Entendi. Então, e se me procuram, por exemplo, querendo trabalhar perda de peso, uma criança com obesidade, eu trabalho numa consulta a questão de fome e saciedade. Então, eu tenho toda uma metodologia para isso. Mas eu não calculo a quantidade de comida. Beleza. Ajudou, Tainá? Tá um pouco mais tranquila, um pouco mais segura? Tá se sentindo capaz? Ajudei. Estou me sentindo mais segura, porque por mais que foi o que você falou, que a gente estuda, a gente faz faculdade, a gente faz graduação, a gente faz 300 cursos, mas se a gente, quando a gente vai fazer totalmente diferente da teoria que a gente aprende e a gente vai fazendo e enchendo o nosso currículo, enchendo, mas aí quando chega para praticar parece que a gente não sabe nada. Mas aí você só vai aprender praticando. O que eu sei hoje, ninguém me ensinou. Eu fiz vários cursos, com certeza. Eu sou um conjunto de vários cursos com um conjunto da minha prática, né?
Mas assim, a forma como eu fui estruturando meu atendimento foi porque eu fui atendendo e vendo que dava certo ou não. Porque se eu tivesse feito um curso X e nunca tivesse atendendo, eu estaria atendendo daquela forma, mas que para mim não funcionou. Tanto é que para as minhas alunas eu falo, ó, essa é a minha forma de atender. Na prática, você vai ver que para você vai funcionar de um outro jeito, mas aqui você tem pelo menos um passo a passo para saber como começar. Mas você tem a sua essência, Tainá, você tem o seu conhecimento. Imagina você é professora, você sabe exatamente o que se passa na cabeça de uma criança. Então, a sua forma de atender vai ser a sua forma de atender. Desde que esteja gerando resultados, e não precisa ser com todos os casos, porque o resultado não depende só de você, depende da família, depende da criança, né? Somos um time. Mas desde que você esteja gerando ali, como é que eu vou? Entregando o que a família procura e as pessoas indicando o seu trabalho, você está sendo ali reconhecida porque você está fazendo diferença na vida dessas famílias, você está seguindo o teu caminho, atendendo do seu jeito e aplicando o que você acredita que deva aplicar. Porque como também é individualizado para o paciente, o profissional também tem seu jeito individualizado de fazer a consulta, né? E isso não quer dizer que um está mais certo ou o outro mais errado do que o outro. Simplesmente cada um tem o seu modo pessoal de fazer a consulta, mas aí vai também do paciente ele se identificar com aquela forma que aquele profissional tem e oferece o serviço ou não. Perfeito! E aí, só pra gente concluir a nossa live, como que um pai vai saber se se identifica com o seu trabalho se você nunca fala do seu trabalho? Se você não fala das suas consultas, se você não fala dos seus serviços, como que ele vai saber se ele se identifica com o seu jeito de trabalhar? Então, quando a gente fala ali, pra gente concluir essa live com chave de ouro, se a gente fala ali, vende 1, 2 vezes por semana, não é, ai, vem pra minha consulta, não. Você vai mostrar detalhes da sua consulta. Os materiais que você usa, os materiais que você entrega, alguma forma de raciocínio que você usa nas consultas, como que você prepara a sua consulta. Você pode, se o pai te der autorização de imagem, você pode publicar um vídeo de você atendendo um pacientinho e a pessoa vai realmente ver a tua forma de trabalhar e vai gerar o desejo de querer também levar o filho dela na consulta. Beleza? Beleza. Então, assim, a gente conversou muita coisa, eu vou te dar uma missão só. Começar a vender o teu serviço. Tá bom. Beleza? Beleza. Então tá bom, Tainá. Parabéns pelo teu lindo trabalho. Teu livro é maravilhoso. Obrigada. Amei mesmo. E como eu vejo que tem muito carinho em um único material lúdico, imagina no acompanhamento de uma criança. Então confia no teu potencial, confia que você sabe. Tudo que você falou aqui, eu quase não falei, o conhecimento já existia dentro de você, a gente só interpretou de formas diferentes, de quem já está mais na prática. Mas se você estivesse praticando o mesmo tempo que eu, você estaria fazendo e falando o mesmo ou até melhor. Tá, obrigada pela oportunidade e pela ajuda. Imagina. E qual é o recado final que você quer deixar para quem esteve aqui contigo? Eu acho que a gente não pode deixar o nosso medo, a nossa insegurança ser maior do que a nossa vontade de fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, né? A gente tem que ir mesmo com medo. Isso serve para mim também hoje. Percebi que mesmo com medo e mesmo sem saber se vai dar certo, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu nunca vou saber se vai dar certo ou não. E ninguém vai por você. Ou você exato. vai ou você vai, porque se você não for, você fica. Então tá bom, Tainá. Muito obrigada pela tua presença. Foi muito bom falar contigo. Uma ótima noite. Você também. E não esqueça do teu potencial, tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.